Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Silvana e junto com a Isabela vamos falar sobre produtos internacionais. Você já deve ter se perguntado como fazer um produto que atenda os clientes de forma global, que ultrapasse as barreiras e atenda aí as necessidades de diversos clientes. E hoje nós falaremos aqui sobre quem são essas pessoas da área de produto que fazem isso. E hoje aqui no podcast Mulheres de Produto temos as maravilhosas Ana Bringuent e Júlia Moura para contar um pouco aqui, compartilhar essas experiências de produtos internacionais, e eu vou confessar que eu estou muito empolgada e curiosa para entender como que eles são feitos. Mas antes de começar, a gente vai conhecer um pouquinho aqui das nossas convidadas. Então eu queria pedir para você, Ana, contar para a gente um pouquinho quem você é e em seguida a Júlia também se apresentar. Olá, prazer. Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz aqui quando eu recebi. Eu trabalho hoje como gerente de produto na Vtex, gerente de produto sênior. Já tem quase um ano que eu estou na Vtex. Antes disso, eu tinha passado pelo Gympass também como gerente de produto e pelo Globoplay. Antes de desbravar esse mundo de produto, eu trabalhei muito tempo como designer e foi aí que eu fui me chegando um pouquinho na área. Legal, vou contar um pouquinho de mim. Eu sou a Júlia. Atualmente eu sou Product Manager no Nubank. Eu passei por algumas empresas também, então eu passei pela Vtex, pelo Itaú, trabalhei mais especificamente no IT, que é a carteira de Itaú do Itaú, e também passei pela Stone, né? Eu trabalho já com produto faz quase 5 anos. Boa, meninas, muito bom. Bom, agora que a gente já conheceu esse time incrível de mulheres que vai estar aqui com a gente nesse episódio, vamos começar pelo começo, né? O que caracteriza um produto internacional? Boa, posso tentar começar. Eu diria que é um produto que tem algumas características e que tem públicos internacionais, né? Então, para mim, um produto internacional é um produto que serve a mais de um país, né? Um mesmo produto que serve a mais de um país, que tem necessidades e culturas diferentes, né? Eu diria que é isso. Não sei se a Ana tem uma opinião diferente. Eu acrescentaria só que acho que o ponto de servir a públicos diferentes, levar em consideração esse público, talvez seja o ponto-chave. Assim, eu já trabalhei em um produto em que você tinha, por exemplo, nos Estados Unidos também vai entregar esse conteúdo nos Estados Unidos. Mas a única coisa que era feita era uma tradução, não era levado em consideração as especificidades que você tinha do público norte-americano. Então, acho que o principal ponto do produto internacional é mais do que ele servir a um outro país, você realmente levar em consideração as especificidades desse outro lugar. Ótimo. E aproveitando até essa particularidade que você comentou, Ana, então qual seria a diferença entre internacionalização e regionalização? Internacionalização tem mais a ver com você conseguir traduzir e permitir linguagens diferentes. Regionalização é você trazer o contexto da região. É mais ou menos o que a Ana estava falando, né? Quando a gente faz um produto internacional, ele tem que ser regionalizado. É muito difícil você criar um produto internacional que não leve em consideração a região, né? Você precisa atender todas as especificidades de cada região. Boa, eu compactuo exatamente com o que você falou, Júlia, que era exatamente o que a Ana tinha comentado também, né? Pensar na região, não apenas fazer uma mera tradução, né? Mas ser compatível com a cultura, com as diferenças daquele local. Então, é adaptar mesmo o seu produto para essa nova realidade. E acho que essa diferença tem uma questão que às vezes não só na experiência do produto que você tá trabalhando, mas isso às vezes impacta o modelo de negócio, porque dependendo do lugar tem modelo de negócio, impacta obviamente na experiência, impacta até na tecnologia que é utilizada, porque dependendo do que você está falando, como chega, sei lá, na Europa é diferente de como vai chegar nos Estados Unidos. Então, a tecnologia, isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora na porrada, também muda de acordo com a região que você está falando.
Excelente, Ana. Eu tenho até para complementar, eu tenho até um exemplo bom para exemplificar isso. A gente, uma vez, estava fazendo um produto, a gente estava focado muito no Brasil, né? E a gente tinha que trabalhar com entrega, ou seja, a gente falava de CEP. Porque no Brasil é muito comum usar CEP. A gente usa CEP para todo mundo sabe seu CEP. Não tem ninguém que não saiba seu CEP. E aí a gente foi levar esse produto para um contexto, se eu não me engano, era México, tá? Era México ou Colômbia, mas acho que era México. E lá no México, nem todo mundo tem CEP. E não é um número que as pessoas sabem de cabeça. Só que elas têm, tipo, subbairros e regiões. Então, todo o nosso contexto que partia do princípio do CEP, a gente teve que mudar para ser ou geolocalização ou um endereço completo, porque o CEP sozinho não servia. Então, eu acho que isso é um exemplo, né, de modelo de negócio que tem que ser diferente, a maneira como você entrega o produto é diferente, se a gente falar de produtos financeiros, né, a questão regulatória é totalmente diferente, então isso impacta completamente em como você vai fazer todo o produto, né, e todas as coisas por trás. Não, muito bom, Ju. Obrigada por ter contribuído, um exemplo super legal e prático, né? Não, realmente, você pensar... Parece bobo, né? Cara, como você não sabe o seu CEP? Mas realmente é bem diferente, dependendo do lugar. Bom, gente, então vamos entrar um pouquinho agora no como, assim. Se vocês puderem trazer mais exemplos, ou pode ser mais teórico mesmo, não precisa ser um exemplo prático, mas como que a gente começa uma adequação para um produto internacional? Acho que quando eu estava na Gympass, isso. Gympass existe no mundo inteiro, né? Só que cada lugar, na verdade, é um Gympass por si só. Quando você está num país, não necessariamente... Não sei se eles mudaram o modelo de negócio, tá, gente? Mas até então era... Cada país tem... quando você faz a assinatura, é assinatura para aquele país e não para outro país. E aí, até quando você começa a pensar na experiência do usuário, por exemplo... Nos Estados Unidos é super forte a questão de esporte que são em grupo. Então, quando você fala de basquete, quando você fala de futebol americano, lá é super forte. Quando você vem para o Brasil, esses esportes, com exceção de futebol, não são exatamente os mais fortes aqui. Aqui no Brasil, as pessoas buscam muito, quando fala de academia, fazer academia por si só, né, que é a musculação, fazer pilates, às vezes alguma arte marcial, mas são grupos completamente distintos. E aí até quando você começa a pensar em projetar, tipo, cara, o que é que eu vou querer aqui nesse meu produto? O que é que eu vou ofertar? Cara, é completamente diferente quando você pensa nesses dois. Só que o que rodava ali por debaixo dos panos era exatamente o mesmo sistema. Então, dentro do sistema, a gente tinha que conseguir fazer algo que fosse flexível para conseguir atender essas especificidades de cada lugar. Então, a baixo nível aqui eu estou falando que eu não posso marretar, por exemplo, Pilates para todo mundo, porque Pilates não vai fazer o menor sentido quando eu for para os Estados Unidos. E aqui no Brasil é de longe uma das coisas mais buscadas. Então, você tem essa diferenciação que fica super gritante quando você fala ali da experiência. Quando você vai para a parte de negócios, um outro ponto que ficava super gritante para a gente de diferença é como que eles lidam com o próprio personal trainer e como eles lidam com o personal trainer. E você tem toda uma equipe que está ali ocupada em fazer essa ligação com os parceiros, né? Porque os parceiros academia e você também tem os parceiros personal trainer. E aí é completamente diferente a forma como o negócio lida. Então, é entender que o sistema como um todo, ele tem que ser preparado para conseguir lidar com essas diferenças. Não tem como fugir, você tem que estar próximo de cada um desses lugares. Eu tenho que fazer entrevista com o usuário dos Estados Unidos, eu tenho que fazer entrevista com o usuário do Brasil, com o país latino, então assim, México, América Latina como um todo, ali era muito semelhante o que acontecia, o Brasil ficava bastante distinto, mas a América Latina se aproximava, por exemplo, da Espanha, mas era completamente diferente quando se falava da Inglaterra. Então, até as origens que você tem de cada uma dessas regiões impactava muito em como que o produto faz. Então, o seu dia a dia tem que contemplar, conseguir conversar com esses públicos diferentes para você conseguir atender a esses públicos diferentes. Então, até nessa questão do como que você fala, para a gente era super delicado entender, cara, como que eu vou conversar com alguém que é da Itália, se não necessariamente eu vou falar italiano. Então, qual é a empresa de pesquisa que eu vou entrar em contato com o pessoal da Itália para conseguir conversar? Como que é a equipe que vai entrar em contato com os parceiros e como que vai ser essa minha relação? E aí você vai depender de uma pessoa que
consiga se comunicar com a gente e consiga se comunicar também ali dentro daquele país. Perfeito, Ana. Acho que você deu vários exemplos legais. Eu queria complementar porque eu vejo algumas características em comum em todas as empresas, assim. Eu não sei se eu vou fugir muito do assunto, tá? Mas toda vez que eu olho para uma empresa, eu já passei por algumas que estavam em processo, eram startups e, coincidentemente, passei por processo de IPO de 3 empresas. Então, eu tenho esse panorama de como que elas saíram do pequeno para o grande. E quase sempre, para mim, é o mesmo processo. Começa com uma coisa regional, porque você não tem como começar. É muito raro você começar com um produto internacional, né? Então, sempre começa resolvendo um produto de um lugar específico para ver se aquilo vai dar certo. E aí você começa a fazer um monte de puxadinho, porque você está com pressa para validar aquele produto, aí vai sendo um monte de puxadinho, no final das contas virou uma grande gambiarra. Aí o segundo passo, que para mim é o segundo momento que as empresas passam, é o momento de refatorar tudo. E aí não começa a entregar nada durante um tempão, fica só refatorando, porque se você colocar mais qualquer coisa pendurada naquele puxadinho, tudo vai cair. Aí depois que você, arrumou a casa, o negócio ficou quase bonitinho, começa a discussão de, vamos para fora? Vamos começar a levar esse produto para outros países? E aí começa a discussão de, aquilo tudo que eu arrumei, será que é flexível? Acho que a Ana falou uma palavra que para mim é chave, é flexível. É flexível para todo mundo? O que eu tenho que fazer para tornar aquilo flexível? Então, para mim, são as 3 etapas que eu vejo que são muito comuns de todas as empresas passarem. E aí, o que eu diria, assim, por onde você começa, né? Você quer fazer um produto internacional, chegou nesse momento em que você tem um produto de uma região e você quer levar para outros lugares. Eu diria que a primeira coisa, pelo menos que eu faria e que eu fiz, é você entender modelo de negócio e rentabilidade, porque produto você não tem como não falar de rentabilidade. Então, assim, às vezes é um produto que faz muito sentido para um contexto e não faz sentido para outros contextos, né? Então, panorama econômico e de pagamento do Brasil é completamente diferente do resto do mundo. Tem outros países que são parecidos? Tem. Então, eu começaria mapeando quais são os países que têm as mesmas necessidades básicas que o seu produto resolve. Então, por exemplo, se você está falando de um produto financeiro ou de um produto que lida com a parte econômica, né, pagamento, eu tentaria procurar países que têm um cenário similar com o Brasil. Então, o que a gente sabe é, geralmente, a América Latina tem situações econômicas parecidas, necessidades parecidas e a mesma precariedade de produtos bons, eu diria, né? Então, é mais difícil você começar num país que você já tem muito concorrente, que já oferece uma solução muito voltada para o cliente, do que você entrar para um país que tem um cenário parecido com o que você começou quando você começou no Brasil, né, por exemplo. Então, acho que eu diria a primeira coisa é isso. E aí, você entendeu qual os países que são oportunidades legais, entender, eu consigo fazer isso ser rentável nesse país, né? Porque, às vezes, alguma questão jurídica, por exemplo, alguma regulamentação do país impede todo o seu modelo de negócio. Isso aqui é totalmente teórico, tá? Mas vamos supor. Todo o seu negócio está baseado numa taxa que você pode cobrar aqui no Brasil. E aí você vai para um outro país e você não pode cobrar essa taxa. Então, ou você tem que mudar o seu modelo de negócio para aquele país e entender se o seu produto ainda faz sentido, ou você tem que realmente abortar e aquele país não faz sentido para o seu negócio, né? Enfim. E aí a segunda coisa você entender um país que faz sentido, que tem as dores parecidas, e você quer começar por ele. E aí vem muito do que a Ana falou, conversar muito com o cliente, porque você não adianta você achar que sabe como as coisas são, né? Nem aqui você vai saber. Imagina num país que você nunca morou, nunca nem foi. Acontece muitas vezes. Então, é importante você saber quem falar, saber como falar e descobrir também qual é a forma que as pessoas interpretam aquele produto. Por que eu estou falando isso? Isso para mim envolve muito Product Marketing, né? Então, eu trabalhava muito perto de Product Marketing na Vetex. Saudade, Cássia. Mas, enfim, a Cássia era uma pessoa, por exemplo, que ela conseguia trazer muito desse contexto de como você oferta aquele produto em outro lugar, né? E não é nem só o produto em si e como você constrói aquele produto, com todas as regras de negócio, tudo que a gente falou. Por exemplo, você não poder oferecer a mesma coisa de um país para o outro, como também a forma como você fala sobre aquele produto pode ser completamente diferente e não é uma simples tradução, né? Então, acho que esses são os primeiros passos, assim. Ainda tem muita coisa para fazer, mas esses são os primeiros passos. E eu acho esse ponto de descoberta dos novos mercados muito bacana. Eu lembro que quando eu estava no Globoplay, o Globoplay ele foi feito primeiro aqui, né, para o mercado brasileiro, mas ele começa a fazer a expansão dele para o mercado internacional. E aí, dentro dessa expansão para o mercado
internacional, quando você olha o valor do Globoplay aqui dentro do Brasil, ele é muito focado em, cara, eu vou tentar pegar filmes, séries, títulos que são inéditos dentro do mercado brasileiro e eu vou tentar trazer. E esse é o valor que eu estou entregando para o usuário, né? Então, quando o usuário paga uma assinatura do Globoplay, o Globoplay entrega ali uma quantidade de títulos que ele não vai conseguir encontrar em nenhum outro lugar. Quando você vai para os Estados Unidos é um mercado que todos esses títulos são mais do que batidos em 5 outros provedores de filme. Então, se o Globoplay vai exatamente com essa mesma mentalidade para os Estados Unidos, ele não consegue entrar lá. Só que lá você tem um mercado de pessoas que querem exatamente acessar ao conteúdo que é exclusivo da Globo. Porque existe quase um carinho ali, né? Do tipo, pô, as pessoas falando português ali, brasileiro, eu ouvindo um brasileiro falando no meu ouvido, tipo, tem toda uma carga afetiva que é super importante quando você fala ali do mercado. Então, quando vai entrar o Globoplay nesse outro mercado, é muito mais para conseguir dar essa aquecida no coração do que é completamente diferente do posicionamento de mercado quando ele vai entrar no Brasil. Então, o posicionamento de mercado, por muitas vezes, também muda de acordo com o país que você está falando. Bom, meninas, eu acho que tudo isso que vocês trouxeram para a gente, né, de como começar a estratégia de um produto internacional, eu fiquei com uma dúvida. E eu acho que vocês têm a resposta, porque os problemas são diferentes, né? Eu acho que a Júlia colocou isso muito bem, né? Principalmente pelo cenário econômico que cada país pode enfrentar, as necessidades serão diferentes. E como que fica, como é a obtenção desses dados? Como que vocês conseguem ter acesso a essas informações de maneira a contribuir nessa especificação de produto para atender essa problemática? Como que essa hipótese é validada, né? Mais ou menos assim. Eu vou acabar entrando sem querer no assunto que eu ia falar mesmo. Depende do seu tipo de negócio, né? Se sua empresa é uma empresa B2C ou B2B, faz muita diferença nesse momento. Porque se você oferece produto para cliente final, consumidor final, você precisa conseguir falar com as pessoas que vão usar seu produto, né? Então, você vai ter essa complexidade de recrutar. E eu acho que aí a Ana tem um domínio maior sobre o assunto, que é como que você consegue recrutar pessoas de um outro país, de uma outra língua, outro fuso, né, que você não tem nem acesso a elas. Então, acho que a Ana pode ajudar mais com isso. Quando a gente fala de produto para outra empresa, geralmente, na nossa própria empresa, a gente começa uma expansão mandando o time comercial. Então, a gente geralmente tem um time comercial que mora ou naquele lugar ou perto daquele lugar. Então, eu diria que para ser um B2B, né, se você oferece produto para outras empresas, a primeira obtenção de dados é dentro da própria empresa. Você falar com o comercial e falar assim, olha, como é que é o cenário aí? Você acha que esse produto se encaixa aí? Quais são as necessidades, né? Qual que é a maior dor? Então, assim, isso talvez uma parte um pouco mais qualitativa. E quantitativa também é mais fácil de você conseguir essas pessoas para você rodar algum tipo de pesquisa, né? Então, sei lá, tem várias formas de você conseguir fazer isso, validar também, mas eu acho que num primeiro momento você acaba rodando, entendendo qual é o tamanho de mercado que você tem fora, né? Se você consegue expandir. E aí você consegue, isso geralmente o pessoal de Product Marketing consegue ajudar muito a puxar essas informações. E depois, para validar se aquele produto serve para aquele lugar, eu iria com teste de usabilidade. Eu acho que tem algumas formas de você conseguir pegar o produto que você tem hoje, aquilo que a gente falou para não fazer, traduzir e levar lá para fora e ver se atende minimamente. Então, mas aí é só para um teste, entendeu? Não é para você botar em produção. Mas eu diria que é um caminho, assim. Eu diria que B2C não necessariamente é tão diferente, tá? Eu acho que também cai um pouquinho nesse caminho de... Provavelmente vai ter também um time comercial, porque você vai ter que entender as especificidades, você vai ter que ter um legal específico daquele país também, então necessariamente você vai ter que já, antes de você pensar em começar a desenvolver a linha de código, você vai ter ali uma estrutura, e essa estrutura, é óbvio, ela também ajuda a enriquecer esses dados. Mas é fato, chega um ponto em que você precisa, até pela quantidade que não necessariamente você tem no B2B, você vai ter que conversar ali com os usuários para entender melhor essas dores. E aí você vai ter, o ideal entre em contato com alguma agência de recrutamento que você tenha naquele país, e aí essa agência de recrutamento, ela vai fazer esse trabalho de trazer as pessoas de fora.
Se for alguém da tua equipe que vai conduzir, precisa ser alguém que tenha, de fato, um inglês mais fluente, porque, na verdade, não é inglês fluente, mas que seja daquela língua e que seja, de fato, fluente, né? Quando a gente ainda está ali dentro da empresa, eu acho que é super ok você estar ali com inglês macarrônico ou francês macarrônico, o que quer que seja, é super compreensível, mas quando você vai conversar com o usuário em que você precisa que o usuário esteja ali super relaxado para que as respostas dele fluam da melhor maneira, aí você ter alguém que seja fluente na língua dele é super importante. E aí sim você começa a conseguir esses dados do usuário. Mas eu acho que de todos os outros pontos eu estou super junto com a Júlia, assim. Mesmo sendo B2C, acho que isso se mantém da mesma forma. O modelo acaba seguindo o mesmo raciocínio, né? Não, muito legal. E agora, uma pergunta relacionada, vocês comentaram um pouquinho, mas o que costuma ter mais sucesso, trazer mais resultado? Eu pensar num produto, na criação dele já de uma forma internacional, ou depois que eu crio, eu pensar aí na expansão? Ou as duas respostas, ou nenhuma delas, enfim, o que funciona melhor aí no contexto que vocês já vivenciaram? Eu diria que eu só vivenciei um cenário, que é o primeiro pensa para dentro e depois vê como é que expande. Por uma questão econômica mesmo, então, quando fala da Vtex, que está nesse momento de expansão e cada vez olhando mais para o mercado de fora, cara, para a gente continuar sendo uma empresa sustentável, não podemos nos fechar aqui no Brasil. E aí você começa a entender como é que é a expansão para esses outros mercados. Mas queria ter o prazer de um dia entrar numa empresa que já começasse do tipo, cara, vamos pensar aqui como é que a gente é uma empresa global. Ainda não entrei não tive essa sorte. A minha experiência é muito parecida com a da Ana, assim, eu sempre passei por empresas que passaram por aqueles 3 estágios, então elas sempre começam eu nunca vi nenhuma começar internacional. Bom, eu ia trazer um ponto de vista que eu trabalho hoje na Tribe, né, que é uma escola de educação que forma pessoas desenvolvedoras, e a missão da Tribe é ser a primeira escolha para estudar na América Latina. E a Tribe tem 2 anos. Claro que a maior parte das pessoas que estudam hoje são brasileiras, porque o curso é em português, mas a empresa já nasce com essa ideia, com essa visão, e já tem, né, pessoas estudantes de outros lugares que sabem falar português, né, de outros países. Então, quando a gente constrói, a gente já pensa, e a empresa nasceu dessa forma, mas claro que começando pelo Brasil, por facilidade, né, gente? A gente está aqui, a gente conhece nosso mercado, mas ela já é uma empresa que nasce assim. A Isa falou isso. Eu acho que tem algumas empresas que tem, mas geralmente é uma região, né? Você falou, é América Latina, ou é um conjunto de... É muito difícil você conseguir ser de verdade, né, global do começo, porque são tantas variáveis que você teria que ficar muitos anos planejando aquele produto antes de começar, entendeu? Então, isso para produto é a morte também, né? Você começar pensando todas as variáveis de todos os países. Isso a gente está falando ainda muito no mundo ocidental, né? Se a gente ir para o mundo oriental, o negócio então fica muito mais difícil, assim, os costumes são outros. Eu falei, né, de comportamento econômico, mas assim, se você olha para a China, sei lá, as pessoas usam muito mais mobile do que usam computador, sabe? Então, inclusive toda a parte de pagamento deles já pulou uma etapa, né? Eles pularam toda a etapa de cartão e foram direto para qualquer tipo de pagamento via celular, então... É completamente diferente. É muito difícil você conseguir começar com todo mundo ao mesmo tempo. Talvez você consiga pegar um grupinho, né? Que foi o que a Isa falou, que geralmente são os que têm problemas parecidos. Não, total, gente. Senão também perde o foco, né? A gente de produto sabe muito bem o problema que é isso, né? Atirar para todo lado não faz nenhum direito. Então, com certeza, assim, quando há similaridades, dá para começar, mas o foco sempre vai... Eu acredito, e também só conheço experiências dessa forma, que começa de um ponto, né? E aí se expande. Acabei de lembrar de outra coisa que também é comum fazerem quando querem expandir para algum país, é enviar um time para lá. Então, assim, você pega um time e faz tipo uma task force, sabe? Você junta um grupo de pessoas que tenham várias capabilities juntas, né? Várias capacidades, e manda para ficar naquele lugar durante 3 meses. Então, manda aquele grupo de pessoas para lá para entender como funciona o mercado, entender as pessoas, conseguir até estar mais perto para poder fazer esse tipo de pesquisa. E elas meio que montam a filial ou o polo lá e voltam. E treinam as pessoas e deixam o polo pronto. Isso vale, inclusive, para regiões dentro do Brasil, tá, gente? A gente está falando de internacional. O Brasil é gigante. E tem muitas diferenças dentro do próprio Brasil. Então,
Inclusive, já vi isso acontecer dentro do Brasil, mandar gente para fazer polo em outras regiões do Brasil. Não, era isso que eu ia comentar, Júlia, porque a gente tem barreiras até em solo nacional. Então, acho que um pouco do que a Isa falou, manter o foco é super importante. A gente percebe o valor que isso tem na manutenção e construção de produtos realmente que resolvam problemas. E realmente, né, cada país, dependendo da sua extensão, vai ter particularidades dentro, né? Então, realmente, pensar numa solução que atenda a todos, a gente pede a personalização e aí a gente pode desviar um pouco do real problema. E essa questão da pandemia acabou forçando também um movimento que eu lembro que antes não era muito comum. Então, quando ia fazer pesquisa com o usuário, era super comum, cara, pega pesquisa com o usuário de São Paulo e Rio de Janeiro. E era isso, assim, tipo, era o que dava para fazer. Quando veio a pandemia, que obrigou necessariamente as pesquisas a serem remotas, porque não tinha como fazer pesquisa ali no lugar, aí começa a vir a pluralidade, quando fala do Brasil mesmo, tipo, de vir gente da região norte, da região nordeste, que eram pessoas que não vinham, de verdade, assim, não vinham mesmo quando a gente falava de fazer pesquisa. Então, era sempre muito focado ali, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, quando você fala disso a nível global, você também tinha essa repetição, né? Você focava ali naqueles pontos que eram chaves e do tipo, reza para que o resto também siga ali aquele mesmo padrão e vai. Mas aí a pandemia, acho que ela obrigou um pouquinho essa chave a dar uma virada. Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior em mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área, entra logo no nosso site para saber mais sobre essa comunidade. E para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, Mulheres de Produto, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Boa, meninas. Vamos falar um pouquinho agora de times. Então, a gente quer entender um pouquinho de rotina, como que é para uma PM, como que ela consegue se preparar, se é que dá para se preparar, né? Ou é só na hora mesmo que a gente resolve, para integrar um time de produto que tem pessoas diferentes, morando em países diferentes, com culturas diferentes. Como que é aí essa loucura de ter um time tão misto, assim, tão distinto? Eu acho que tem algumas boas práticas que as empresas como um todo vêm adotando e que ajuda muito. Então, desde boas práticas como, cara, mantenha o teu calendário ali no Slack, fala ali qual é a tua língua e qual é o teu fuso, deixa isso como uma informação visível. Isso é super simples, mas assim, é a minha expectativa que eu vou estar ali gerenciando quando eu mando uma mensagem para alguém e eu vejo que o fuso dela tem 3 horas de diferença com relação ao meu, assim. E essa questão do fuso, eu trabalhei uma vez, um time tinha gente que era dos Estados Unidos, aqui no Brasil e em Lisboa. Dava ali no máximo, acho que 5 horas de fuso, dependendo da época do ano. 5 horas de fuso significa que, tipo, se você tem 8 horas ali de horário de trabalho, te sobram 3 horas ali para você conseguir fazer. Então, isso pensando muito na comunicação síncrona, né? Desde começar a entender que as coisas conseguem se resolver, às vezes, por simples mensagens, a entender também o poder de boas documentações quando você trabalha ali com uma documentação em que, quando tem um problema que é grande, que você sabe que vai demorar, faz quase um documento vivo ali, porque você garante que não necessariamente todo mundo vai estar junto, mas elas vão ter um lugar em que elas vão conseguir consultar e aí elas vão entender em que ponto aquela discussão estava. Então, saber lidar, tipo, aceitar essa questão, para mim foi um processo, dependendo da nacionalidade, as pessoas têm ali um perfil um pouco diferente, então eu já cometi o erro de confundir uma pessoa que era indiana com uma outra nacionalidade e que eles tinham um histórico de guerra, então assim, para mim foi depois um colega me mandou no chat assim, cara, cuidado quando for falar da nacionalidade. Mas é isso, acho que várias questões vão acrescentando nisso, né? Do tipo, o trabalho remoto com várias nacionalidades, com vários fusos horários acontecendo, tudo isso vira um misto ali que no final das contas você tem que rever como é que você lida no dia a dia com esses rituais
que você tem no trabalho para que consiga fluir melhor. A Ana foi cirúrgica na resposta dela. Eu só queria, acho que, reforçar alguns pontos, assim. Essa parte de boas práticas é verdade, falar qual é a língua que você fala, qual é a língua que você meio que entende também é importante, para a pessoa sentir também a vontade de poder te abordar de outras maneiras e não só no inglês. Na grande parte das empresas que eu trabalhei que tinham pessoas de outros países, né, não só o time de produto, mas tinham pessoas de outros países, elas costumam trabalhar com horário de trabalho na agenda, né? Então você dizer qual é o horário que você entra, qual é o horário que você sai, não para você ter uma coisa restrita, mas para a pessoa saber quando que ela não pode te perturbar. Então, sei lá, eu assumo que todo mundo almoça meio-dia no seu próprio país. Só que isso não é verdade, tá? Então, por exemplo, a gente descobriu recentemente que o pessoal do México e da Colômbia almoça mais tarde. Então, assim, não adianta eu pensar que eu vou poupá-los de marcar uma reunião meio-dia, porque eles preferem que eu marque uma reunião meio-dia para eles, sabe? Então, a gente costuma botar bloco tanto de almoço quanto quando out of office, né? Vamos dizer assim, quando você não está mais trabalhando, vamos dizer assim. E o que a Ana falou, que eu acho que é chave também, é documentação. Então, cara, toda a documentação é em inglês. Documentações muito boas, né? E muito organizadas, poupam muita reunião, e eu achava que isso não era verdade, até passar por um lugar que realmente é organizado. Porque, geralmente, assim, as pessoas escrevem um documento, ninguém lê, chega na reunião e te pergunta tudo. Isso é um pouco cultura brasileira. Então, essa parte cultural, ela também influencia em como as pessoas leem os materiais e como elas participam das reuniões. Então, quando você é a única pessoa que chega na reunião e não leu, fica muito feio. Então, isso começa a parar de acontecer, entendeu? Você não precisa marcar uma reunião para discutir um tópico. Você bota lá no documento, explica da melhor forma que você puder, e a pessoa vai botar um comentário lá e vai, enfim, te puxar de alguma forma e você consegue trabalhar de forma síncrona. E eu queria só complementar também outra coisa que a Ana falou sobre cultura, porque é curioso, né? A gente tem um jeito brasileiro, né? A gente é muito brincalhão, a gente é muito descontraído, a gente trata todo mundo que nem amigo. E eu demorei um pouco para me adaptar com a forma que as outras pessoas de outros países falam. Então eu sempre achava que a pessoa estava incomodada comigo, ou estava chateada comigo, ou tipo, estava sendo grossa. Cara, era zero isso, sabe? Pelo menos assim, eu trabalho com muitas pessoas que são dos Estados Unidos. A galera lá é muito objetiva. É tipo, não é oi, tudo bem, como foi o final de semana. É oi, preciso daquilo, ok, sabe? A resposta é sempre ok, sim, não. Não é tipo, ficou ótimo, é ok. Então, eu demorei um pouco para me acostumar com isso, até eu tirar um pouco da minha própria crença de como eu interpretava o que a pessoa estava me falando. E aí, depois que você entende o jeito de cada um, você começa, tipo, até saber se comunicar melhor, porque às vezes a pessoa não quer que eu pergunte se ela tá bem, entendeu? E eu comecei a perceber isso também, porque quando eu perguntava, parecia que eu tava sendo chata. Então eu descobri que às vezes é melhor não perguntar, não ser educada, o que eu acho que é educado, né? Boa, gente. Eu ia comentar de uns pontos que a Ju trouxe, que eu achei muito bom. Primeiro, que a pessoa não lê a pauta, né? E aí eu fiquei, poxa, realmente, no online, não dá pra falar que o cachorro comeu. O cachorro comeu a documentação, não deu pra eu ler. Não dá, gente, tem que ler. E eu ia comentar sobre o poder da comunicação assíncrona, né? A Ana destacou, a Ju trouxe também. Que, olha, se você que está ouvindo a gente não acredita que dá para resolver coisas assincronamente, gente, eu sou uma convertida, tá? Porque eu também achava que não dava, achava que tudo tinha que marcar uma reunião. Não, uma reuniãozinha de 10, 15 minutos, que obviamente nunca são 10, 15 minutos, e eu achava que não ia ser muito complexo, e aí eu comecei esse movimento de dar mais valor para a resolução assíncrona na Vetex. A designer que trabalhava comigo, Gada, se estiver me ouvindo, é você mesma, viu? Obrigada. Ela gosta muito de comunicação assíncrona e eu era super descrente que não ia dar certo. E a gente começou a resolver dessa forma. E, gente, hoje, nossa, eu prefiro gastar 15 minutos escrevendo uma thread, que pode parecer um absurdo, 15 minutos para escrever uma frase, um contexto, do que ficar 1 hora em reunião, assim. Então, acredite se quiser, eu juro, venha para esse lado, gente, da comunicação assíncrona, que ela é ótima. Isso que a Isa falou é totalmente verdade, assim, eu tinha o mesmo problema, Thaís, eu também achava que isso era um mito, assim, que era impossível de acontecer, e sabe o que é mais engraçado? É que eu vejo que eu prefiro desperdiçar, vamos dizer assim, investir meu tempo errando numa comunicação assíncrona depois decidindo fazer uma reunião do que o contrário, porque o custo é muito menor, os meus 15 minutos, não é 15 minutos de 15 pessoas que, enfim, né, você sabe que cada um tem uma agenda difícil, de achar um horário já é complicado, tá todo mundo cansado, aí você marca uma reunião para ser inútil, né? Então, a comunicação assíncrona, quando não tá dando certo, dá pra ver muito rápido. Tipo, a gente não tá se entendendo, dá pra ver. Vamos marcar um papo? Aí a própria pessoa que tá vendo que não tá entendendo, já manda, olha, puxei aqui na sua agenda 10 minutos amanhã. E aí resolve muito mais rápido.
Fora que, assim, quando você faz o Async antes, você já teve um trabalho de coletar uma série de informações, a pessoa já leu também, já coletou as informações lá dela. Então, no mínimo, a conversa vai ser mais rica, porque as pessoas tiveram esse trabalho antes. Então, assim, pode até ser que a gente não consiga resolver no Async, mas vai melhorar muito quando for para o Sync, porque a gente teve esse trabalho anteriormente. Eu acho que a gente teve, né, um incentivo muito grande para a assertividade, né? Porque quando a gente vai para essa comunicação, aí a gente tem uma preocupação maior de alcançar aquele objetivo, aquele resultado de comunicação, eu acho que traz ganho. E realmente, né, a gente teve toda essa aceleração digital, aí acho que muito por conta da pandemia, mas a gente percebe o quanto que é possível algumas falácias que a gente acreditava que não, né? Por exemplo, hoje a gente aqui conversando de maneira cada uma de um lugar e super funcionando, né? Então, eu acho que complementa bem aí o que cada uma de vocês falou. E agora, evoluindo aqui o nosso papo, a nossa conversa, a gente tem uma pergunta relacionada a indicadores. A gente sabe que o produto, né, depois de criado, depois de ele disponível e a manutenção acontecendo, tem os indicadores para acompanhamentos. E o que a gente queria saber aqui de vocês, se vocês percebem muitas diferenças nesse acompanhamento de indicadores com base aí nessa internacionalização ou mesmo aqui, né, regional. O que vocês... Acredito que os resultados sejam um pouco diferentes, né? Então, acho que vocês podem contar um pouquinho para a gente aqui. Vou começar, então. É bem diferente. Eu acho que tem... Em duas esferas é diferente, né? A primeira é quando... Eu já trabalhei, por exemplo, na Vetex, a gente trabalhava com produto que fazia vendas, né? Então, a gente falava de valores financeiros, dinheiro. E cada moeda é uma moeda, inclusive em ordem de grandeza, né? Então, sei lá, como é que você bota num gráfico que você vendeu R$1.000 e, sei lá, 100 mil pesos colombianos, sei lá, porque é totalmente diferente, o gráfico fica completamente desproporcional. Então, assim, tem algumas formas para você tentar, vamos dizer assim, padronizar moedas. Então, o que a gente tentava fazer era tentar padronizar as moedas, só que isso é muito difícil, converter tudo para dólar, também não é a mesma coisa, mas pelo menos já te dá a ordem de grandeza um pouco mais similar. E tem um outro fator, né, além dessa parte de como você olha a métrica, mas de indicadores mesmo, né? Então, o que pra gente às vezes é bom, para outro país é ruim. Vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Mas taxa de abertura de e-mail, sei lá. Aqui no Brasil, se um produto tem 10% de abertura de e-mail, é muito bom. E às vezes em outro lugar, 1% é muito bom, porque ninguém abre e-mail. Então, assim, você precisa ter um pouco desses parâmetros do que é o bom e o que é ruim para cada lugar. E aí, geralmente, a gente traça esses indicadores com base na regionalização, né? Então, tipo, quando a gente olha como aquele produto está performando naquele lugar, ele tem metas diferentes, né? Isso acontece, isso vale para várias coisas, mas até quando você olha a conversão de site, a conversão de um produto que já está estabelecido no Brasil, não pode ser a mesma conversão do que um produto que está começando em outro lugar, né? Não é nem justo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ótimo, gente. Então, agora vamos falar um pouquinho de release. Imagina, eu lembro das minhas experiências, né? Vetex muda bastante, acrescenta vários passos para poder liberar. Não é só tá pronto, não, viu, gente? Tem muita coisa. E aí eu quero ouvir de vocês, na experiência de vocês, como que é o processo de release para um produto internacional? Eu tô aqui pensando das dores de cabeça, assim. Acho que dos produtos que eu já trabalhei, eu não posso falar que tinha uma grande complexidade a mais, assim. Na verdade, o que tinha era, sim, as regiões influenciavam nesse processo de abertura. Então, gente, vamos abrir primeiro aqui no Brasil. Aí abre primeiro aqui no Brasil e aí entende o que é que fazia sentido para o Brasil. Depois ia lá, era literalmente para cada região que fazia sentido, não necessariamente país, mas para a região que fazia sentido, e fazendo esses passos ali aos poucos, fazendo esses baby steps, para garantir que se acontecer algum problema em alguma região, a gente consiga entender bem, não só por isso, mas também pelo próprio volume, né? Então, essa é uma forma também de você fazendo uma alteração gradual. Então, ao invés de simplesmente abrir para todos os usuários e ficar controlando para qualquer usuário, vou abrir agora para 40, depois 50 e depois 100,
fazia isso quase como se fosse por região, em que fazia sentido aquela análise por aquela região. Então, se eu sei que na América Latina tem algum ponto que seja mais sensível, eu vou fazer para a América Latina até para conseguir observar esse ponto que eu sei que é naturalmente sensível para aquela região. Naturalmente, a gente nunca quer fazer aquela virada de chave. E as regiões acabavam dando um bom recorte na hora em que ia fazer essas aberturas. Eu concordo com o que a Ana falou. Eu diria que tem 2 tipos de produto internacionais, né? Tem o produto que ele é todo plataformizado e ele é o mesmo em todos os países, então a release vai para todo mundo ao mesmo tempo. E tem quando você divide a release por país, tá? São 2 cenários diferentes. O que é todo mundo ao mesmo tempo, tem um detalhe que é crucial, que geralmente a gente fala assim, beleza, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos liberar isso nesse horário aqui, que esse horário não é crítico. A gente trabalhava com um produto que era para loja física. Loja física, geralmente no Brasil, fecha às 10 e volta, 8, 9 horas da manhã. Então, o melhor momento para a gente fazer alguma release era o quê? Ou no final do dia, ou no começo do dia. Nunca no meio do dia, que é onde tem mais venda, que se der problema, o buraco vai ser enorme. Então, a gente tem um horário que é, o horário de fazer release. Quando a gente fala de um produto internacional, tem aquele pequeno problema, né? O meio-dia aqui não é o meio-dia lá. E aí? Qual é o horário que é o horário que não tem risco? Não existe. Então, assim, é tentar descobrir qual é o horário menos pior e, geralmente, na minha opinião, é o horário que o time de engenharia vai ter para resolver. Então, assim, não adianta eu liberar uma release de madrugada no Brasil, se der problema, meu time não vai trabalhar, ou vai ter uma pessoa só trabalhando. Então, eu prefiro, por mais que seja num horário crítico, que tenha, pelo menos, a engenharia para dar suporte se der algum problema. Eu diria que tem esse ponto. E tem o ponto de quando as releases são separadas, e aí geralmente, enfim, isso não é um problema, né? Mas a gente pelo menos tenta garantir que está todo mundo o mais próximo possível. Geralmente são produtos diferentes, no fundo são produtos diferentes, mas eles querem chegar no mesmo lugar, né? Então a gente está adaptando um produto aqui, ele é outro produto para outro lugar, então ele tem uma release diferente. E aí, critério de aceite, teste, tudo diferente, porque cada uma vai ter sua própria regra de negócio. Mas senão, você tem que ter mapeado tudo antes de subir a produção para todo mundo. Mas é bem comum, assim, às vezes você libera alguma coisa para o Brasil e quebra outro lugar. E aí você tem que voltar atrás, porque você ferrou tudo que estava acontecendo no outro país. Relativamente comum. O que eu ia trazer de exemplo, na verdade, acho que é uma situação mais extrema, que é literalmente, são produtos completamente separados. Tem uma carinha ali que é a mesma coisa, e você acha que é a mesma coisa, mas por detrás dos panos, quando você começa a mexer mesmo, você fala assim, eita, a gente está falando de coisas completamente diferentes. E aí, essa parte, na verdade, são produtos diferentes. E aí, às vezes, até os releases não se encontram mesmo. Assim. Você vai ter coisas que são só para uma região, mas você não vai ter para outra região. E aí é quase como que controla esse caos para você entender o que é que você tem aqui e o que é que você tem aqui, porque acabam que na real mesmo, são produtos e aí eu estou falando da tecnologia ali que está envolvida, completamente diferentes. Só finge que é igual. Boa. Eu ia entrar num exemplo mais micro, assim, no processo de release, né? Eu acho que vocês trouxeram super bem uma visão mais macro que a Ana trouxe, e a Ju trazendo ali a diferenciação do produto que vai ter a release para todos, né? E a que vai ter a release por país. E aí eu lembrei de como eu sentia a diferença antes da VTEX, eu não trabalhava com produto internacional, né? Então, foi a inserção do time de localization, assim, no meu processo de release. Porque se eu estou fazendo a release dessa feature para vários países, não é só estar pronto em português, né? Tem que estar pronto, tem que envolver o time de localization para que eles peguem contexto, porque não é só traduzir, gente, tem que localizar mesmo. Então a pessoa tem que entender a tela. Quando a gente tem as telas finais, a gente já envolvia, né, o time, para que antes da gente fazer subir para a produção, já tem que estar traduzido em todas as línguas, já tem que ter documentação em todas as línguas. Então, ter um time novo, que eu não tinha contato antes, né, porque eu fazia produto só para o Brasil, e mudava muito, assim, o detalhe mesmo do passo a passo para estar considerado pronto, assim, a definição de done, né, a definição de pronto muda quando o produto tem várias línguas também. A Isa estava falando e me veio vários flashbacks, porque, assim, acho que as 2 empresas que eu trabalhei, elas trabalhavam de maneira distinta com essa questão de como internacionalizar, né? Então, uma das empresas era UX,
era UX Writer, e aí ela ficava muito mais próxima da gente durante todo o processo, até porque, por exemplo, alemão, às vezes uma palavra que em inglês é super pequenininha e você vai traduzir para o alemão, o negócio ferra com toda a interface porque você colocou uma palavra, mas que em alemão é uma frase. E aí a UX Writer ela era muito mais próxima da gente durante todo o processo. Agora, na outra empresa que eu trabalho, essa parte de internacionalização ela é quase feita ali no final do processo, né? Então, você faz o produto e aí, antes de você pensar, de fato começar a desenvolver, é que envolve as pessoas de internacionalização para conseguir pensar ali naquele processo de fazer a tradução, de onde é que vai e tal. Mas todos eles era sempre um momento... Até então eu não era acostumada, então quando eu cheguei na primeira empresa que tinha isso, para mim foi um baque do tipo, não, você tem que conversar com a UX Writer. Aí eu pensei, Felipe, mas... E aí, total ignorância da minha parte de, tipo, qual era, de fato, a função dela, do tipo, tá, achei que isso era ali mais o X que, tipo, o designer do time que vai conversar com a UX Writer para poder ver alguns detalhes, e aí não, tipo, era algo, de fato, muito mais amarrado ali no nosso processo de entrega, e ela também acabava entrando até, trazendo... Ela acabava sendo uma fonte muito rica de especificidades da questão de internacionalização. Então, gente, na Itália, isso daqui não vai funcionar, isso daqui não vai funcionar não sei aonde. Ela acabava tendo também, fazia parte ali do job description dela, também colher essas informações de como que funcionava alguma feature específica que a gente estava fazendo, como que isso impactava em determinado país. Então, esse era um modelo, e aí super ali no meio do que a gente estava desenvolvendo. E tem esse outro processo que é ali na finaleira, quando começa de fato a desenvolver, entra quase que um time que faz essa parte de internacionalização. E aí, tipo, é um outro modelo, mas que também funciona super bem, mas também é um ponto crítico ali do processo de entrega do que está sendo feito. Pessoal, meninas, a gente já está aqui indo para o final do nosso episódio. Tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que faz mais sentido juntá-la. Por quê? Porque vocês já responderam muita coisa, né? A pergunta era relacionada às dificuldades e desafios que vocês tiveram ao lançar um produto internacional. Acho que vocês já contaram bastante aqui pra gente, mas aí eu queria pedir, se vocês tiverem um caso real, inusitado, para compartilhar, no que puder, né, claro. E também já vou colocar um outro ponto, que é um tema que normalmente as pessoas têm bastante dúvidas em relação ao idioma, né? Tem muita gente que tem aquela preocupação, poxa, meu inglês, será que seria suficiente ou não para atuar no produto internacional? E, com isso, a gente queria saber se vocês já vivenciaram alguma barreira ou algum cenário inusitado por conta do idioma. Eu acho que esse exemplo aí do alemão já mostra para a gente, né? Uma palavra se torna uma frase lá, mas se tiverem aí algum exemplo, né, até engraçado que vocês já tenham vivenciado, conta aí para a gente. Bom, vou começar respondendo sobre a língua, tá? Se precisa saber falar inglês ou não. Minha experiência diz que o inglês é muito importante. Eu não vou dizer que ele é obrigatório, tá? Mas é muito importante. Então, ele vai te facilitar a vida e vai facilitar com que você consiga percorrer todos os cantos da empresa. Porque geralmente, quando a gente fala de produtos internacionais, é difícil ser um time só do Brasil. Então, para você conseguir se comunicar com essas outras pessoas que são de outros lugares, e a gente sabe que para quem é, né, gerente de produto, quem trabalha com produto, comunicação é chave, você conseguir ter uma comunicação melhor é sempre importante. Então, assim, eu diria que inglês é muito importante, mas geralmente as empresas maiores têm estruturas muito boas para suportar quem não fala inglês. Então, assim, ou preparar, ou dar curso, né, ou ajudar de alguma forma, ou ter tradução simultânea, que também é bem comum. Eu sempre acho que tradução simultânea perde um pouquinho de conteúdo, tá? E, cara, para produto, assim, até as palavras que a gente usa no dia a dia, né? Muito comum a gente usar muita palavra em inglês. Eu até tento me policiar, mas é mais forte que eu, às vezes, quando eu percebo que eu tô falando da frase toda em português, que eu tô falando 10 palavras são em inglês. Então, se puder aprender inglês, aconselho que tente aprender inglês. Tem vários cursos que você pode fazer online de graça, então, assim, eu acho que é muito importante. Leva vantagem, né?
tem maior domínio na língua, acho que não só para esse trabalho de produto internacional, mas de outras esferas também. Obrigada, Júlia, pela colocação. Ana, quer compartilhar aí, complementar? Quero. Eu não acho que seja obrigatório para você conseguir entrar na empresa. Eu acho que assim, é natural que na empresa vai ter cargos em que vão te pedir que você vai ter mais interações com pessoas de outra língua, e aí a língua, o inglês acaba sendo ali normalmente a língua comum, e vão ter cargos ou mesmo posições que você vai estar e que vai te pedir menos. Eu concordo que ele não é mandatório, mas ele chega a um ponto em que ele começa a ficar limitante. Você até consegue entrar, mas vai chegar um momento em que você, do tipo, olha, para você entrar nesse projeto aqui, você vai estar falando com um time que o comercial é lá na Inglaterra. Então, se você não conseguir falar inglês, você não vai conseguir falar com esse time. Agora, isso não quer dizer que você tem que ter o inglês super fluente, assim. Eu acho que as pessoas são muito abertas ao inglês macarrônico. O meu inglês é super macarrônico, mas eu aprendi do tipo, azar de quem tá me ouvindo, ela vai fazer um esforço e vai me entender. Já vi várias pessoas que na hora de falar dão várias travadas, e o ambiente como um todo aceita isso muito bem. Então, não tenha medo porque você não é, nem vou falar fluente, tá? Se você não é avançado em inglês, contanto que você consiga ali já começar a captar, o próprio trabalho em inglês vai te obrigar a melhorar o seu nível de inglês. Então, quando a gente fala de comunicação assim, que você vai começar a ter que escrever um monte em inglês, então, ok, você vai usar ali o Google Tradutor para te ajudar, mas vai chegar uma hora em que você vai se soltar mais. Você vai entrar em reuniões que vai te obrigar a te preparar para aquela reunião, e aí fiz muito isso, assim, me preparava 10 vezes mais para a reunião, porque eu ia ter que falar inglês, então eu já queria ter aqueles problemas ali mais mapeados. E aí isso naturalmente faz com que você vá evoluindo o teu inglês, mas é isso que a Júlia falou também. Tem que correr por fora e começar a tentar aprender. A gente sabe que ao longo da vida elas vão percorrer caminhos diferentes, né? Algumas pessoas vão ter ali desde neném o inglês e outras só vão ter a possibilidade ali mais velhas. Mas é isso, mesmo mais velha, dá um jeito de correr atrás e não se intimida porque você ainda não tem aquele inglês ali com um sotaque perfeito. Se tiver um inglês que você já consiga ouvir, mesmo que na dúvida você já consiga ouvir, e você já consiga falar, mesmo fazendo várias travas, fazendo vários cara, não tem problema, as pessoas vão te entender e você vai conseguir se comunicar, que é o que importa no final. Até complementando o que a Ana falou, quando a gente está numa empresa brasileira, as pessoas sabem que você é brasileiro e elas admiram que você está se esforçando para falar outra língua, tá? Então, assim, pelo menos a minha experiência com o pessoal que é de fora, as pessoas têm muita paciência para poder falar mais devagar e te entender do jeito que você falar. Então, assim, boa vontade vai ter. Acho que a questão é você conseguir se virar minimamente, assim. Então, eu concordo muito com a Ana. As pessoas elas vão dar um jeitinho de te entender. Nossa, ia comentar que eu tive uma liderança americana, né? E eu lembro dele chegando na empresa e ele falando, gente, todo mundo no Brasil fala inglês muito bem e vocês ficam pedindo desculpa. Por que vocês ficam pedindo desculpa? Meu inglês não é bom. O inglês de vocês é melhor do que o meu. Então, assim, eu concordo super, assim, que, claro que dependendo da cultura da empresa, né? Ainda bem que eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa que a cultura era de ser acolhedor mesmo, né? Então, ninguém fica reparando no seu erro e tem paciência, como a Ju comentou. Então, isso é super legal. Eu ia trazer... Ana, você ia comentar? Eu ia comentar uma situação que eu passei. Eu tinha me preparado para uma reunião. E aí, quando eu cheguei na reunião, tinham muito mais pessoas do que eu tinha imaginado. Eu achei que eu ia apresentar um dashboard para 2 pessoas, aí tinha lá umas 15. E aí, assim, e com um background completamente diferente. Então, tipo, a coisa ganhou ali uma nova roupagem. E aí, juntou isso com o meu filho. Eu tenho um filho pequeno que entrou ali na hora e, tipo... E aí eu tendo que pensar em inglês e meu filho aqui gritando. E eu fiquei visivelmente ali desconfortável, tipo, apresentei o que eu consegui apresentar. Ainda bem que não tem gravação disso. E aí a pessoa que, na verdade, tipo, que chamou as outras pessoas, depois veio super conversar comigo. Poxa, a apresentação foi ótima, ela era inglesa. Ela entendeu ali que eu fiquei um pouquinho mais nervosa. E ela super veio acolher no sentido de me tranquilizar para que, assim, Ana, foi super... Tipo, todo mundo entendeu o que você estava passando, tipo, ficou muito bom, o dashboard que você apresentou estava ótimo. Então é isso, assim, acho que talvez eu compartilhe aí dessa sorte da Isa de passar por empresas
Tipo, as pessoas entendem, cara, você está falando uma segunda língua, não é só a primeira, é uma segunda língua. Então as pessoas tendem a acolher mais nesse sentido, e até nas situações em que eu fiquei ali um pouquinho desconfortável, eu fui muito acolhida nessa situação. Gente, eu ia compartilhar um caso engraçado que já aconteceu comigo. É muito bobo, mas já aconteceram algumas situações, né? Assim, perguntou se quem tiver caso por causa da língua que aconteceu que foi engraçado. Comigo já aconteceu de eu fazer uma entrevista, marcar uma entrevista com pessoas usuárias, eram 2 pessoas do México, ter confirmado com a pessoa do comercial. Quando eu cheguei lá, uma das pessoas não falava inglês. E aí, nossa, gente, foi uma confusão, porque a gente ficou tipo, tá, e agora? O que vai acontecer? Eu não sei. Eu com meu espanhol formado em temporada de RBD, né, gente, não deu conta. Rebelde não me formou pra fazer uma entrevista. E foi uma confusão, assim, porque eu falava, e a pessoa que falava inglês não falava inglês muito bem também. Então, aí a moça do comercial falou, Isa, você precisa falar muito devagar, senão não vai dar certo. Aí eu falava muito devagar pra uma das pessoas usuárias, aí ela ia e traduzia pro outro, aí o outro respondia em espanhol e me respondia de volta. Gente, que sufoco que foi aquela entrevista, sério, foi um caos total. E já entrei também numa outra com uma pessoa que era britânica. E aí foi eu e a outra pessoa foi acompanhar comigo, entrevistar, só que a minha sorte, essa foi realmente sorte, assim, é que eu morei no intercâmbio na Inglaterra, então eu conseguia entender. Eu fiz a entrevista, quando a gente finalizou, a outra pessoa que era entrevistadora falou, ainda bem que você tá aqui, porque eu não entendi nada. Eu não entendi nada, que ele falou a entrevista inteira, por causa do sotaque, assim, que o sotaque era muito diferente. E aí o último caso que eu ia contar, que é esse rapidinho, esse é muito bobo, que a gente atendia um cliente grande, que era italiano. E aí na tela inicial do nosso produto, né, tinha lá, boa noite, não sei quem. E aí era o nome da pessoa. E aí a gente foi testar, né, a visão do cliente, entrei na conta do cliente, tava lá, buonasera, não sei quem. Aí eu pronto, fiquei um meme, né, gente? Buonasera, Natasha, buonasera, Catuxa, o dia todo com a pessoa desenvolvedora do meu time. E a gente ficava, tipo, falando italiano, assim, tudo era buonasera pra trás, pra frente, por causa do meme, por causa dessa bendita conta que era italiano. Muitas experiências, né? Eu até já trabalhei em empresas americanas, mas eu não tenho nenhum case, assim, de risada, nada disso, não. Nada, não me lembro, pelo menos. Mas eu acho que é porque eu não me expunha tanto. Eu tinha tanta preocupação que eu falava menos. E por falar menos, eu errava menos, né? Mas não porque eu não viveria aí essas situações também engraçadas. Eu tenho. A Isa comentou isso, eu lembrei de um caso meu, tá? Eu mesma estava fazendo uma apresentação em inglês, inclusive para a Vetex, meu time vai lembrar. E aí eu tinha que falar, não lembro o que eu estava falando, eu estava contando sobre alguma diferença do produto, alguma coisa assim, por que a gente estava fazendo aquilo daquela forma. E eu me esqueci como eu falava uma palavra em inglês e eu não estava conseguindo lembrar de jeito nenhum, só que eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Então, e estava com vídeo. E aí eu só lembro que eu falei assim, because of cost reasons, eu fiz uma cara bizarra. Meu time printou e fez um meme chamado Because of cost reasons. É isso. Então, tem que conseguir disfarçar quando você não sabe. Pelo menos fazer uma cara de plena e falar outra coisa e seguir com a cara de plena, senão vira piada. Não tem não, senão não vira meme, ué. O objetivo é virar meme, viu? Ainda bem que você fez essa cara. Boa, meninas, a gente está se encaminhando então para o final do nosso episódio. A gente queria, em nome do podcast Mulheres de Produto, agradecer a presença de vocês duas. Foi um papo incrível, foi muito bom. Vocês não estão vendo a carinha dela, gente, mas é ainda melhor quando a gente está aqui conversando. E aí agradecer a disponibilidade, foi um papo super rico. Se você ainda tem dúvidas, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, quer aprofundar um assunto, mande suas dúvidas também aqui no podcast, tá bom? Agradecimento, acho que é a palavra que a gente termina esse podcast, porque foi muito bom mesmo, como a Isa falou, foi um papo super rico. A gente tem a vantagem, né, de estar aqui com vocês, e a gente também aprende, né, acho que a gente está aqui no papel de entrevistá-las, mas muita coisa aqui a gente acaba levando também para os nossos trabalhos, então foi muito bom, e esperamos, né, que esse resultado que a gente gostou tanto também seja aí das pessoas, né, dos nossos ouvintes. Então, muito obrigada, meninas, pela disponibilidade e pela participação aqui no nosso podcast. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite, foi muito bom. Qualquer coisa que precisarem também é só procurar. Obrigada meninas. O papo foi ótimo. E é isso, qualquer coisa, LinkedIn ali, é só procurar, achar
mandar mensagem, que eu adoro conversar.